Inteligência financeira. Quais são as ferramentas que compõem uma inteligência financeira eficiente? E hoje eu vou falar de fluxo de caixa projetado. Então vamos lá? Entender um pouquinho aí do que esse nome, que nem para todo mundo é fácil, pode trazer uma sensação de confusão e de dificuldade, mas não é isso não. Fluxo de caixa projetado é uma ferramenta importantíssima para você se antecipar para situações que podem vir a acontecer, sejam elas situações agradáveis ou não, mas o importante é você se antecipar, e quando a situação for desafiadora, esse relatório funciona mais eficientemente do ponto de vista emocional, e você vai entender um pouco por quê. Então, o que ele é? O fluxo de caixa projetado mostra as possíveis entradas e saídas de dinheiro que vão acontecer. Possíveis porque elas não aconteceram efetivamente, e aí pode ser que no meio do caminho alguma coisa mude e elas não se efetivem, não se realizem. Mas é você projetar a situação do caixa da sua empresa, do seu negócio, não só a situação do que você acha, do que você lembra, do que você imagina que vai acontecer. Não, é realmente projetar o que você espera, projetar aquilo que está previsto de verdade para acontecer. Mas, Érica, se não aconteceu ainda, como é que eu vou projetar? Se você disse também que não é com base no que eu acho e no que eu imagino. Bom, vamos deixar claro, o fluxo de caixa projetado não é chute, não é adivinhação, não é achismo, não é um relatório que você põe ali no seu mural dos sonhos esperando que sua empresa fique com o caixa projetado positivo sempre, né? Que você fica ali rezando para aquilo acontecer. Não. O fluxo de caixa projetado, ele também tem como base o controle financeiro básico, aquela planilha tão importante, mas que por si só não te ajuda em muita coisa, certo? Então, o fluxo de caixa projetado vai ter as informações que você alimentou lá no controle financeiro básico. Vou dar um exemplo prático aqui, claro, para você entender. Quando você está alimentando a planilha de controle financeiro básico e você vai colocar as despesas fixas, por exemplo, aluguel, você não precisa colocar mês a mês a mesma informação. Você faz os lançamentos dos 12 meses do ano, dos próximos 12 meses, enfim, dos 36 meses do contrato, se você quiser, se for o caso. A mesma coisa você pode fazer para luz, para água, para internet, para alguma ferramenta que você utilize, que o pagamento é mensal. Quando você compra equipamento, insumo, descartáveis, qualquer outro tipo de material que você use aí para o seu atendimento, você faz essa compra de forma parcelada. Quando você vai lançar, você lança ali todas as parcelas. A mesma coisa para os recebimentos. Eu fechei um pacote de 10 sessões com os meus clientes. Então, você vai lá, ele vai te pagar isso em 3, 4 vezes. Você lança essa previsão de recebimento de 3, 4 parcelas. Você tem um cliente lá que já vem cada 15 dias. Não fechou o pacote, mas é um cliente que você sabe que vem ali com muita frequência. Cada 15 dias ele passa em atendimento com você. Você já lança essa previsão de receita. Então vejam, você está lançando lá no controle financeiro básico todos os custos, despesas e receitas que ainda não aconteceram efetivamente, mas que elas têm uma grande possibilidade do dinheiro entrar ou sair da conta da empresa. Então, quando você está com esse relatório aí de controle financeiro básico, você consegue montar essa estrutura de fluxo de caixa projetado, considerando essas receitas, esses gastos que ainda não aconteceram. Por isso que eu falo aqui para vocês que esse relatório não é achismo, não é chute, porque você constrói ele com base no que você preencheu lá na planilha de controle financeiro básico. Então, por que você precisa investir tempo nisso, né? Aprendendo a criar esse relatório. Porque é a partir desse relatório que você vai tomar as rédeas do seu negócio. Chegou a hora, né, de tomar as decisões financeiras com base na inteligência financeira.
vai ser uma virada de chave assim, ó, absurda para o seu negócio começar a confeccionar esses relatórios, a entender eles. Por quê? Principalmente nesses fluxos de caixa projetado. Porque como são coisas que ainda não aconteceram, a gente tem tomada de decisão antecipada. A gente pode tomar algumas ações num momento desafiador que a gente está prevendo que vai acontecer, por exemplo. E aí a gente consegue fazer isso antes desse momento chegar. Porque na hora que esse momento chega, o que acontece? Somos invadidos por sentimentos do tipo preocupação, ansiedade, estresse, dor de cabeça. E aí fica mentalmente muito mais difícil pensar numa saída racional para esse problema. Pensar no que eu posso fazer para resolver a situação, ao invés do que eu posso fazer para me livrar desse problema. Percebe que tem uma diferença aí? Olhando e entendendo que isso vai acontecer, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Para que isso não aconteça com um impacto tão forte, né? Um impacto mais suave. Do que esperar chegar o problema na sua mão e você falar, ai meu Deus, agora o que eu faço para me livrar disso? Se livrar não resolve. E aí, quando a gente está envolto nesses sentimentos todos, a gente tem uma tendência muito grande a tomar decisões que não são as mais assertivas, não são as melhores possíveis e que muitas vezes acaba, ao invés de resolver a situação, piorando o problema. Por isso que eu acho assim, para quem está começando ou para quem está passando por uma situação financeira bem desafiadora, eu acho que esse relatório é assim, ó, sabe a cereja do bolo? Ele não é o mais importante, né? A inteligência financeira é composta por 3 relatórios, pelo menos. E a análise e a atitude, e a ação para mudar situações, melhorar o desempenho e tudo mais.